Oi, turma, mais um áudio longo. Gente, eu tô com raiva, mas eu tô consumida pelo ódio, calma. Vocês não têm noção do que eu tava fazendo agora. Eu simplesmente tava escrevendo no meu caderninho terapêutico, porque hoje aconteceram dois eventos canônicos da minha vida, que eu tive dois momentos de lucidez no mesmo dia, assim, acho que eu tomei um gole de Semancol, misturado com alguma coisa, assim, muito forte. Minha água, não sei o que aconteceu. Mas, gente, não. Guria, senta. Senta porque é paulada. Olha só. Eu tava aqui pensando sozinha porque hoje eu recebi um convite pra um date. E isso fez uma bomba estourar na minha cabeça. Porque eu percebi que eu tenho medo de relacionamentos. Mas. Não. Não. Calma. Eu vou ter que elaborar isso daqui. É o seguinte, ó. Um convite me fez, tipo, uma crise existencial, mas presta atenção, não é besteira. Isso aqui foi muito importante agora pra eu escrever no meu caderno. Uma coisa, assim, a descoberta do eu. A descoberta do eu com o eu. Eu amo o meu espaço. Eu amo a minha vida. Eu sou aquele tipo de pessoa que se recarrega sozinha. Assim, é muito importante, é muito precioso que eu tenha os meus momentos sozinhas, que eu tenha as minhas coisinhas. Sabe que eu faça a minha unha em paz? Tipo assim, eu não gosto nem de fazer a unha num salão, assim. Eu faço a unha do pé só no salão, porque eu não alcanço o pé. Enfim. Mas eu gosto, é muito precioso pra mim fazer unha em casa, porque é o meu momento night girl, sabe? Ai, se meu pai ouvir esse episódio, ele vai ficar bravo. Ele já vai falar, ei, mas você tem salão, nananana. Enfim, mas assim, é que eu gosto muito de ter os meus momentos sozinhas. Então, um desses momentos, além de ser fazer a unha especificamente, é ir na academia. Eu gosto muito de ir na academia sozinha, porque é o meu momento do dia isolada da humanidade. É o meu momento, assim, que eu desligo. Às vezes eu vou até sem celular, mas é o meu momento que eu desligo até o modo avião do celular, sabe? Eu coloco tudo, assim, não estou no planeta. Porque pra mim é muito importante o meu momento comigo mesma. Então, se eu fico assim, um dia, 2 dias com um amigo, um final de semana, vamos sair, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa. Depois, eu necessariamente, assim, é uma ordem na minha cabeça. Eu preciso de uns 2, 3, 4 dias completamente sozinha. Sim, porque é a forma como eu me recarrego. Por muito tempo eu achei que isso era um baita de um defeito, achei que eu tinha alguma coisa, ou que eu não gostava o suficiente das minhas amigas, já pensei em várias coisas. Mas não, eu descobri que inclusive tem muita gente que é meio assim introvertida, né? Apesar de que eu sou super extrovertida, eu sou professora, eu dou aula, convivo com gente o dia inteiro, o tempo todo, e é reunião, se na sala de aula é isso, se não é aquilo, é outra coisa. Mas aí eu percebi que na minha rotina tem alguns momentozinhos só alguns momentos que eu gosto de estar sozinha. Eu gosto de fazer minha unha, eu gosto de fazer minha maquiagem. Por exemplo, eu vou num casamento, eu gosto de fazer minha maquiagem, é meu momento, entendeu? Minhas coisinhas. Ok, eu amo meu espaço, minha vida, meu jeitinho. Aí, eu acabei de reparar que é por conta disso que eu tenho tanta dificuldade e me desgasto tanto emocionalmente pra me relacionar. Não, você não tá entendendo. Socorro! Ó, tudo vai fazer sentido, eu vou dar um exemplo. Assim, quando eu entro na academia, eu entro até olhando pro chão. Pra você ter uma noção, né? Pra ninguém sequer fazer contato visual comigo. Mas não é que eu sou chata, não é que eu sou uma pessoa ruim. Eu sou super social. Eu juro. Entra no meu canal do YouTube, você vai ver. Eu sou tagarela. Eu, inclusive, estou mandando esse áudio longo pra você por conta disso. Mas a questão é que tem esses momentos pontuais. Então, assim, eu vou tipo um vulto, aí eu volto tipo uma assombração, sabe? Ninguém me viu, ninguém me vê. E aí, uma amiga minha essa semana virou pra mim e falou assim: ai, Bruna, eu acho que você ia gostar de fazer crossfit. Mas na hora eu lembrei do vídeo dela, é que ela grava pro YouTube também, né? Ela faz vídeo de competição no YouTube. E eu vi lá que as pessoas conversavam e tal. E eu até falei pra ela assim: nossa, amiga, eu super faria, porque é um esporte legal, assim, e tem coisas muito diferentes pra tu fazer e tal. Diferente da musculação, né? Mas pra mim, assim, não encaixaria na minha rotina, porque é o momento do dia que eu tenho pra viver aqui no meu mundo interno, né? E aí, sabe o que ela falou pra mim?
Gente, ela falou pra mim que tá... Ah, não, tudo bem, é. Aí eu falei, ué, tão simples? Aí ela, Bruna, tem gente que gosta de correr pra ficar sozinho, tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de ler, você gosta de ir na academia e ficar quieta. E aí eu falei, ué, é. E aí eu fiquei, não, eu falei, fiquei em choque. Aí beleza, eu não tinha desenvolvido esse sentimento até então, até esse menino me mandar uma mensagem pra um date. Porque daí a confusão se fez na minha cabeça. O senhorzinho virou e falou assim pra mim: Ah, já que você gosta de treinar, eu já conheço ele, estudamos juntos, né? Aí ele falou assim: Ah, a gente pode treinar junto também. Aí eu falei assim: Ah, não. Treinar junto não. Porque inclusive ele vai na mesma academia que eu, só que em horários diferentes. Aí eu falei assim: Não. Treinar não. Treinar é um momento. Aí sabe o que ele falou? Gente, ele falou pra mim assim: Ah, não, tudo bem, a gente pode ir jantar. Aí eu falei: Quê? O mundo é tão simples assim? Se eu falar: Ah, não, eu gosto de outra coisa, as pessoas não vão me matar? Aí, gente, a ficha que caiu agora na minha cabeça. Porque assim, as pessoas são diferentes, certo? Certo, não teve nenhum problema nisso. Mas eu tô aqui pensando agora com meus botões. Eu sempre tive amigas que, pra elas, era muito inegociável que individualidades não existissem entre nós. E aí é uma coisa séria até, assim, hoje em dia eu até acho problemático, né? Mas eu sempre fiz amizade com pessoas que não tinham nada a ver com esse meu jeito. Então, assim, aquela amiga que quer saber 24 horas de você o tempo todo. E eu sou mais daquela amiga que às vezes conversa e às vezes passou um dia não conversou, uma semana não conversou, mas quando eu vou conversar com você de novo, pra mim não mudou nada, é como se eu tivesse te visto há 2 segundos atrás, entendeu? Mas eu sempre me envolvi, eu descobri na terapia, isso aí foi anos de terapia, que eu tinha um padrão com relação a amizades e relacionamentos que pelas minhas dificuldades de falar não, de ser um pouco firme até na vida, né? Eu sou toda... Ai, professora de literatura! Então, o que acontece? Eu sempre fui muito delicadinha, aí eu acabava meio que cedendo muito mais do que eu emocionalmente cederia, assim, até numa questão de ser saudável emocionalmente pra mim em alguma situação, do que eu deveria fazer. Então, assim, todos esses anos eu tô aqui me esforçando, me desgastando. Ih, o meu vizinho tá ligando um carro aqui. Ai, gente, esse senhor. Ele não me deixa em paz. Ó. Ai, é porque assim, esse carro. Eu vou contar essa história. Isso aqui é uma fofoca. Calma. Esse senhor. Ele. Ai. Ele não vai deixar. Calma, eu vou ter que pausar. Olha, é o seguinte, eu tenho um vizinho. Vou falar mal dos meus vizinhos. Eu tenho um vizinho que ele tem uns 5 carros. E aí todo dia ele liga os 5 carros e fica testando o motor, sei lá, ligando o motor. Enfim, é ossos do ofício, né? Eu moro no primeiro andar. Queria o quê? Queria o quê? Uma fortaleza, gatinha, vai morar no meio do mato. Enfim, não é ele que está errado, sou eu que estou errada de querer gravar um áudio esse horário também, vai. Eu que tô me passando. Mas enfim, aí, gente, tudo bem, o senhorzinho já foi. Eu percebi, então, que nas minhas relações, eu sempre estava envolvida com pessoas que não entendiam que, assim, se eu passar um dia sem falar com você, não quer dizer que eu te odeio, não quer dizer que eu estou brigada com você, não quer dizer nada, só quer dizer que eu tô aqui fazendo minhas coisas. E eu sempre me envolvi com eu só tive um relacionamento, né? Vocês já sabem a pataquada que foi. Mas... eu não consigo falar dessa história sem rir. Mas enfim, é que foi muito absurdo. E aí, Ai, do jeito que eu falei, parece que foi, tipo, um namorico, né, gente? Mas não, eu fui praticamente casada. Eu fui casada. E aí, por anos e anos. E aí, eu percebi, então, que as pessoas à minha volta, não é que elas estavam erradas também, é que a forma delas de se relacionar não é igual a minha. Só isso. Então, assim, eu não posso dar num relacionamento 24 horas do meu dia hoje, porque pra mim é muito importante ir treinar sozinha. Esse episódio tá uma loucura, né? Mas isso aqui tá longe de ser um podcast. Eu não sei como é que... Esses dias eu vi um pessoal falando aqui pra mim assim... Ai, nossa, podcast, não sei o quê. E eu fiquei,
por Deus, não leve isso para um lado profissional. Inclusive aqui, gente, eu não recebo nada, viu? É a gente conversando mesmo, porque não é YouTube que a gente ganha monetização, alguma coisa do tipo, viu? Enfim, e aí, eu tô aqui, então, pensando nessas coisas todas e eu tô olhando meu caderninho aqui, ó. Ó, escute. Estou folheando ele. Então, tem um monte de anotação, assim, em rosa, que tudo que é relacionamentos e parte emocional, eu escrevo em rosa, né? Eu tenho meu color code, na minha cabeça funciona. E aí, eu escrevi aqui várias vezes sobre esses sentimentos, assim, de tipo, meu, eu não sou uma boa amiga, eu não sou uma boa parceira. Porque na minha cabeça, eu tinha que ser do jeito que aquelas pessoas estavam ditando que eu tinha que ser. Então, assim, tava muito desgastante pra mim, porque não é que, não é que as pessoas são cruéis e, meu Deus, eu sou uma coitada. Não. Por eu não saber os meus limites, as pessoas também não sabem os meus limites. Eu vou repetir, por eu mesma não saber os meus limites, as pessoas não sabem quais são os meus limites. Ninguém tem bola de cristal, ninguém é adivinho, sabe? E aí, agora, hoje, que esse infeliz, esse infeliz falou, não, tá, então vamos jantar? O meu mundo caiu, gente, meu momento Maísa. Eu estou chocada. Que era só eu ser simples nas coisas. Você falar assim, toma água nesse copo de vidro. Eu falar, não, eu quero tomar água na caneca. As pessoas iam lá e me servir água na caneca, acabou. Não ia virar um problema, não ia virar uma crise. Mas aí eu acho que entra todos aqueles receios que a gente tem, que vai acumulando da vida e de algumas coisas e de alguns certos relacionamentos, de algumas certas épocas, sabe? Eu sofri muito no ensino médio, né? Já contei pra vocês outros casos, assim, com relação à amizade. Então, eu acho que eu cresci, assim, meio que achando que eu tinha que fazer tudo que as minhas amigas queriam. Só que, as minhas amigas me respeitam e é só falar pra elas que eu não quero fazer alguma coisa, sabe? Não vai virar um caso. Não vai virar uma questão na nossa amizade. Mas eu ainda assim tenho essas barreiras. Meu Deus, eu tô esses anos inteiros me esforçando, me desgastando. Assim, sofrendo mesmo, porque chega a ser um sofrimento pra mim quando eu não posso ter o meu espaço. Gente, o meu espaço é muito precioso pra mim, eu sou filha única. Eu vou usar essa desculpa, mas eu acho que não é só eu. Mas é que assim, o meu espaço, eu não tô falando espaço físico, mas assim, também, óbvio, também, muito, muito, muito físico. Mas assim, eu gosto de ter as minhas coisas. Por exemplo, gente, olha, tira tudo de mim. Não tira as minhas sessões de cinema aos domingos. Eu adoro ir no cinema sozinha, de domingo, assistir filme à noite. Ai, que triste. Não. Ó, presta atenção. É uma coisa que eu faço por mim. Eu amo. Tem gente que gosta de comer. Eu gosto de ir no cinema em paz, à noite, num filme que eu de preferência saiba que a sessão não vai estar lotada, só para eu ficar no completo breu da minha própria consciência, vendo alguma coisa e não pensando em mais nada. É o meu momento yoga, entendeu? Sabe, eu gosto do yoga, porque o yoga é maravilhoso. Você põe o seu tapete, aí você delimita o teu espaço, aí delimitou. Aí pronto, ninguém mais fala com ninguém, ninguém mais nem se olha. A gente só escuta a professora e... proibido falar. Eu adoro. Eu adoro falar, mas eu adoro também não falar. Sabe esses extremos da vida? Então, assim, eu gosto muito da companhia das pessoas, mas eu também gosto muito da minha companhia. E eu acho que por muito tempo eu demorei pra entender que não é um erro, não tem nada demais, assim. E que acho que todo mundo, de certa forma, tem a tua própria individualidade, as tuas próprias questões. Aqui em casa, por exemplo, eu gosto muito de passar pano, mas eu odeio pendurar roupa. E eu tenho que fazer as duas coisas, né? Óbvio. Porque senão, enfim, eu moro sozinha, então eu tenho que fazer. Mas vocês estão entendendo, né? E agora eu tô aqui, sentado, olhando pro meu caderninho terapêutica, escrevendo aqui que não é que é impossível, eu acho, de encontrar pessoas que respeitem mais esse meu espaço. Eu só acho que
É só eu encontrar amizades e ter ciclos e conviver com pessoas que pelo menos me respeitem. Então, assim, não é que, eu tenho que conviver só com pessoas que sejam totalmente introvertidas ou 100% extrovertidas. Eu acho que não é por aí. Eu acho que eu posso estar louca na minha tese, amiga. Me responda. Realmente, se da mesma forma que, por exemplo, eu sei que a minha amiga gosta de tomar água no copo de vidro. Aí toda vez que ela vem aqui eu dou água no copo de vidro pra ela. Quando eu for na casa dela, ela pode me dar água na caneca. Porque ela sabe que eu gosto de água na caneca. Certo? Tá tudo bem. Mas por que eu sempre tô em relações em que as pessoas brigam e falam: não, você não vai tomar água na caneca só porque você quer. Você vai tomar água no copo de vidro porque eu quero. Sabe? Vocês entenderam um exemplo? Porque daí não é que eu tenho que encontrar mais amigas ou mais relacionamentos ou mais pessoas que gostem de tomar água na caneca. É só eu encontrar pessoas que estejam dispostas a respeitar como eu as respeito. Olha só. Gente, calma, eu acho que eu acabei de descobrir o segredo da vida. A vaca não dá leite. Tem que tirar. Não, brincadeira. O Mário Sérgio Cortella que fala isso, né? Mas eu realmente, assim, uma nuvem saiu da minha cabeça agora, porque eu tô chocada com os anos que eu desperdicei, assim, saindo e saindo da minha zona de conforto, me esforçando. Meu, esse último ano pra mim foi muito desgastante, porque eu fiquei saindo muito da minha zona de conforto pra pessoas que não estavam nem aí pra mim, sinceramente, estavam cagando e andando pra mim, e eu tô no Brasil, né, então eu fiquei assim, ai meu Deus, meu ano aqui, vou aproveitar pra ficar com as minhas amigas, e não sei o que, mas ninguém tava nem aí pra mim. Me deram atenção, tipo, 2 dias, voltou, que legal, vamos aproveitar enquanto você tá aqui. Depois, entendeu? Ó, foi isso. E eu fiquei, não, vamos ser como antes, vamos ser como aqui. Mas não ser como antes, minha filha. Você tá maluca, Bruna? Já não tem como antes ficou no antes. Agora é o momento presente, sabe? E eu não me toco, eu demoro pra me tocar, mas quando me toco é a revolução. É aí que eu vou tomar água também agora, que até desidratei. Então, eu tô me sentindo a pessoa mais óbvia do mundo, porque assim, eu acho que isso deve ser a coisa mais óbvia do mundo. Essa semana eu vou fazer terapia, eu voltei pra terapia esse mês. E é que assim, eu tava 15 dias, eu tava fazendo só de 15 em 15 dias, né? Porque a Mônica é good, nós não have, mas esse mês eu falei assim, não, eu vou separar, eu vou fazer todas as semanas desse mês. E aí, eu vou chegar falando sobre isso. Por quê? Porque eu acho que eu perdi muito tempo da minha vida não entendendo o que como eu funciono, sabe? Assim, não vai virar um problema eu ter as minhas coisas e dividir a minha vida ainda com outras pessoas. Só que vira um problema quando essas pessoas não deixam que eu tenha a minha vida também. Quando elas só querem dividir. Eu não sou esse tipo de pessoa. Pros outros pode super funcionar, eles podem ser muito felizes assim, mas eu não sou. E eu cheguei nessa conclusão porque, assim, eu vou ser bem sincera com vocês, que eu acho que, bom, além de todas as péssimas coisas que aconteceram no meu último relacionamento, e agora falando de amizades, né, nas minhas últimas amizades, eu acho que o grande problema foi que eu não sabia os meus limites, e aí eu deixava as pessoas me tratarem do jeito que elas queriam, e é uma coisa meio adolescente até, né, mas, assim, eu acho que o que mais fez essa divisão de águas, assim, pra mim, foi que eu não conseguia respirar nas minhas relações. Eu não conseguia ter os meus momentos. Eu, inclusive, não conseguia ir na academia, porque eu tinha que esperar fulano ir comigo, sabe? Era um saco. E é uma coisa que eu gosto de fazer sozinha, e eu não podia ir no shopping sozinha, eu não podia tomar um café sozinha, e vocês sabem. Isso vocês sabem. Se você me segue só nesse podcast, minha filha, você está perdendo muita coisa, porque no Instagram e no YouTube, o que a gente mais faz é viver a vida de morangos, né? Aqui é o script, lá é a vida real. E aí, eu realmente tenho uma coisa muito sagrada pra mim. Eu preciso. É obrigatório na minha vida. Tem gente que fala, preciso beber água pra viver. Eu preciso, uma vez por semana, sair da minha casa, pegar o meu caderninho terapêutico, inclusive tem vídeo no YouTube, tá? De como eu escrevo. E eu preciso escrever nele, tomando um café sozinha, sem nenhum ser humano à minha volta. Então, assim,
Ou eu substituo esse momento também, às vezes, porque não dá na semana, por fazer a unha. Olha, em algum momento da semana, eu preciso do meu momento exclusivo eu comigo mesma. Porque é a forma como eu me carrego na vida. E aí, eu sempre ouvi assim, você é individualista. Só que assim, eu dava tudo, eu dava 7 dias da semana, 24 horas por dia para as pessoas. Só que não era o suficiente também. E aí eu comecei a olhar e falar assim, não é que eu tô errada ou que essa pessoa tá errada. É que a nossa forma de ver o mundo é diferente. Vocês percebem que muitas vezes a gente fica em lugares se machucando e sendo machucada, quando na verdade é só uma questão de incompatibilidade? Assim, eu tô passando por isso agora com amigas. É, a minha vida tá uma montanha russa, né? Vocês estão percebendo. Enfim. E eu percebi que realmente as minhas relações, não é que as pessoas estavam erradas ou eu estava errada. É só que a gente não tava na mesma sintonia. Assim, não tem ninguém errando aqui. Essa é assim, você pegar um papel e você querer escrever com uma caneta branca num papel branco. A caneta não tá errada, ela é branca, porque ela foi feita para escrever em papel colorido. E o seu papel branco não tá errado, ele é feito para receber as cores. Você que tem que pegar as cores e não usar a cor branca. Sabe? Gente, eu tô passada, mas assim, eu tô passada num nível. E eu vou ter que citar um livro que eu tô lendo, mas eu tô quase desistindo. Porque eu quero até comprar ele físico. Chama A Amiga Genial, da Helena Ferrante. É uma tetralogia, são 4 livros. Por isso, tetralogia. É óbvio, E é a história de 2 amigas, assim, acho que, pelo que eu entendi, vai ser um livro pra cada fase da vida, sabe? A criança, adolescente, a vida adulta e mais alguma coisa. E eu nunca tinha lido Helena Ferrante, inclusive tem todo um mistério, né, pra saber quem é a autora. Ela é super misteriosa e tal, usa um pseudônimo, mas não é ela mesma. Eu já nem sei mais o que acreditar. Enfim, eu sei que o livro é bom, que é sobre 2 amigas, e eu percebo que a amiga principal, né, a que narra, ela fala muito que a Lila meio que menospreza ela, meio que tem outro tempo, meio que elas não são iguais, mas quando elas estão juntas, elas são melhores amigas e tal. É uma história bem interessante e apesar de que eu estou em 65% e tá uma enrolação com uma história de sapato, enfim, eu percebi nessas duas muitos resquícios da forma como eu me relaciono com o mundo, com a vida, com as pessoas, com tudo, assim, que eu chego a me desgastar, eu tenho que aprender, eu tenho que sentar aqui, olha, eu vou escrever, eu tenho que aprender que chegou num limite, parou, pra não me desgastar, pra não acabar com as minhas relações, pra não acabar com boas amizades, pra não acabar com bons relacionamentos, só porque eu não sei os meus limites, só porque eu não sei como ser e estar no mundo, sabe? Gente, como a terapia é importante, né? Meu Deus do céu. Eu fico chocada, eu fico passada. Eu fico me perguntando, assim, se vai chegar um momento em que as situações não vão me drenar, ou que eu vou aprender a não deixar com que as coisas me drenem, ou que eu vou aprender a não deixar com que as pessoas façam comigo o que elas querem. Quando eu falo isso, fica parecendo que eu sou bobinha, né, na mão dos outros. Eu não sou bobinha, não. A questão aqui é que eu acho que eu demoro pra acordar, eu demoro pra falar os nãos que eu quero falar. E não são nãos firmes ou de coisas sérias, são coisas básicas, assim. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um relacionamento que eu não gostava eu não gosto de um gênero específico de música. Sei lá, eu vou falar MPB porque vocês sabem que eu amo MPB, mas vamos supor que eu não goste de MPB. O que seria totalmente impossível porque bom, vocês já me conhecem, né? Então, é tipo, eu não gosto de Marisa Monte. Que metaverso é esse? Mas enfim. Aí vamos supor, a pessoa ia lá e colocava Marisa Monte. Só que, por algum acaso, é uma música que eu odeio, né? O que não é verdade, isso é uma simulação. Aí eu falava assim, legal. Aí a pessoa falava, você gosta? Daí eu falava, gosto.
Aí toda vez que eu entrava no carro, a pessoa colocava Marisa Monte, porque eu falei que eu gostava, né? Mas imagina se eu não gostasse. Então, muitas das vezes, eu percebo que faltava identidade em mim, sabe? Identidade mesmo, assim, aquela lá que o Platão fala com a gente, aquela lá que a Clarice bate tanto na tecla, que o Fernando Pessoa até xinga, né, no guardador de rebanhos. Então, eu acho que isso aí, eu tinha o quê? 17, 18 anos. Eu acho que eu acordei para algumas coisas e para outras não. Para alguns tipos de. É claro, a vida é construção, né? Mas para alguns tipos de relações e de ser e de forma de se comunicar também, é, eu demorei. E essa demora, ela não é que ela não é saudável só para mim, assim, ela não é saudável para as pessoas. Porque se eu não falo para as pessoas o que eu quero e como para mim é o ser bem tratada, as pessoas nunca vão saber como me tratar, sabe? E hoje, assim, essas duas situações, elas se uniram na minha cabeça e elas deram um boom, porque eu fiquei. Eu tô passada, assim, eu tô perplexa com a forma como eu errei. Errei. Falhei, sabe? Pra mim é inegociável o meu tempo sozinha e qualquer coisa que ameace isso não tá legal, sabe? Não é legal. E é engraçado, né? O meu pai é muito assim, gente. Ele é muito assim. Sempre teve na vida, assim, momentos que. E eu não tô falando da gente não tá junto, não é isso, assim. Não é uma individualidade de reclusão, não. É só assim, tá, agora eu vou ouvir uma música aqui minha. Então deixa eu ouvir aqui a minha música, sabe? É porque quando a gente fala de questões individuais, as pessoas relacionam muito com egoísmo, né? Com coisas muito grandes. Mas não é, não é. É um jeito de no dia você tá só com seus pensamentos, sabe? Não é num tom egoísta. Não é mesmo, assim, eu acho que é até num tom bom e as pessoas não sabem mais, assim, viver um pouco dessa forma, né? É, a nossa sociedade constrói que tanto que assim é feio ir num cinema sozinha como eu faço, né? Que eu nem ligo mais, né? Mas já aconteceu de acharem estranho, de de virem falar comigo se eu queria companhia e eu tipo, meu Deus do céu, não. Isso é tão bom, é uma coisa que eu gosto tanto, sabe? E eu não sei por que isso vira um tabu, mas é que eu sou assim desde. Eu fui criada sozinha, né? Eu ficava em casa o dia inteiro sozinha, meu pai trabalhando no salão, então. É, eu também tenho esses hábitos por conta da minha criação, com certeza. E aí, enfim, eu não tô falando que você tem que ter um outro hábito. Bom, vocês sabem que isso aqui é um WhatsApp, né? Eu não estou ditando regras pra ninguém. Aqui é só eu falando minhas paradinhas, coisas que vêm na minha cabeça. Por favor, não pira, não entra nas minhas piras, assim, de querer ser parecido ou coisas do tipo. É justamente o contrário. Cada pessoa tem o seu jeito de funcionar, tem a sua vida, tem a sua família, tem o jeito que a dinâmica, que a casa funciona. E tá tudo bem, sabe? E é esse o ponto. Por que eu perdi tanto tempo me esforçando tanto pra viver coisas que eu não sou, coisas que eu não quero, coisas que não me fazem bem? Aí eu cheguei nessa conclusão agora, essa noite de segunda-feira, que escrevendo no meu caderninho que eu tenho medo dos relacionamentos, mas é porque eu estava me relacionando errado. E não é porque as pessoas me magoaram ou fizeram coisas pra mim, é porque eu não soube falar pra elas. Gente, é isso, eu vou encerrar o episódio porque eu tô passada comigo, assim, é eu que não soube falar pra elas. Claro, tem gente folgada, claro, mas eu tô falando de outro sentido, em outra perspectiva. Meu Deus. É necessário sair da ilha pra ver a ilha, né? A gente já sabe disso nesse podcast. Saramago, desgraçada. O cara sabe o que ele tava falando, hein? Ele sabia o que ele tava falando. Meu Deus. Ó, eu já falei 500 vezes. Tem um conto do José Saramago que chama O Conto da Ilha Desconhecida, que um soldado, não, um súdito de um reino
Ele pede para um rei barcos para conhecer, para ir atrás de ilhas desconhecidas. E acontece uma puta trama, e aí você entende que o mais importante não era chegar na ilha, era percorrer o caminho. E como percorrer o caminho tá escrito lá no conto. É um conto, tem no Google, mas tem edições aqui no Brasil já, maravilhosas. Eu super recomendo que vocês comprem. Só que assim, você vai ler aquilo uma vez, aí depois você não vai conseguir largar. Você vai ler umas 10 vezes de uma vez, já tô avisando, porque é muito curtinho. E aí você fica louca, você fica assim, meu Deus, como é que eu não sabia disso antes? Como é que eu não tinha percebido isso antes? E aí, Saramago, né, gente? Uma facada, um soco na cara, uma coisa absurda. E essa história toda me volta de fato nesse ponto, mais uma vez nesse podcast eu falando desse conto, porque ele é a maior verdade dos últimos tempos. Eu não me enxergava de fora. Eu não, sabe quando você não se vê? Quando você não fala, pá, o que que eu gosto? Opa, quem eu sou no mundo? Sabe? Essas perguntas básicas, assim, sentar e escrever, pelo menos, para visualizar quem eu sou no mundo. Ah, eu sou professora. Não. Essa é a minha profissão. O que que eu sou na vida? Ah, eu sou íntegra. Ah, eu gosto de MPB e qualquer outra música pra mim é ruim. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. É que eu faço um abaixo-assinado aqui pra todo mundo gostar de MPB, né? Mas eu realmente acho que a gente tem que começar a tentar encontrar respostas práticas. Não é tão útil, mas eu digo assim, tentar encontrar pelo menos respostas mais objetivas, sem que a gente se rotule pelas coisas que a gente faz, pelas coisas que a gente tem, sabe? Eu sou professora. Quem você é? Eu sou formada em tal coisa. Meu, não. Você é um ser humano antes de ser formada. Você é um ser humano antes de você ser filha de alguém. Você é um ser humano antes de ser mãe de alguém. Você é um ser humano antes de muita coisa, sabe? E não tem problema nisso. As pessoas problematizam quando você fala assim, não, eu sou a Bruna antes de ser professora. Aí vem a meia dúzia de galera, você não gosta da sua profissão. Eu duvido. Eu duvido. Eu sento aqui, você vem aqui na minha casa, eu passo um café pra você e eu duvido você olhar na minha cara e você falar que eu não amo minha profissão. Eu duvido. Você me vê 5 minutos falando sobre a minha profissão se eu não amo o que eu faço. Eu amo, mas eu precisei aprender que antes de ser a professora, eu sou a Bruna. E eu preciso da Bruna pra Bruna professora existir, sabe? Então eu tô tentando nesse ano, agora de 2024, é uma das minhas metas, assim mesmo, olhar para essas coisas da vida que eu sempre ignorei, que eu sempre passei com tanta pressa, que eu sempre tive tanto nervosismo, tanta pressa para viver. Eu vi, inclusive, um charge, assim, no Instagram, que era uma moça, aí várias fotos dela, assim, e ela dizendo, nossa, nessa época eu queria tal coisa, nossa, naquela época eu queria tal coisa, nossa, naquela outra época eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria não sei o quê, e eu não vi a minha vida passar. Porque eu fiquei querendo coisas. Meu, eu não quero ser assim. Eu quero o contrário. Eu quero ver a ilha, eu quero sair da ilha, eu quero ter relações gostosas, ser feliz, sabe? Plenamente mesmo. Sem, sem essas barreiras que às vezes prejudicam a minha qualidade de vida, sabe? Por eu não saber me relacionar com a vida. Enfim, gente. Era isto. Ticas e ticos. Um beijo, eu vou continuar escrevendo. E. Ai, boa semana pra vocês. Que surto. Que surto hoje. Não era nem pra ter feito esse episódio. Mas foi então. Aí não é um episódio, né? Vamos tratar isso como é. O nosso áudio longo, por favor. Eu fico preocupada quando a galera quer fazer disso aqui um super podcast. Isso aqui, gente, não pode ser. É uma coisa nossa. É o nosso universinho, tá bom? Um beijinho, gente, e até segunda que vem.